E ao vivo, hoje a gente vai conversar com um especialista em cirurgia plástica exatamente sobre o maior interesse dos jovens entre 12 e 18 anos sobre esse tipo de procedimento daqui a pouco. Adolescentes de 12 a 18 anos, saudáveis, mas na sala de cirurgia, com cada vez mais frequência. O motivo? Fazer cirurgias estéticas. O último levantamento da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica mostra que 8% dos procedimentos feitos no país foram em pacientes que estão aí nessa faixa de idade. E as explicações para encarar aí o bisturi, a cirurgia e todo o processo pós-operatório são muitas, viu, Dino? Por vaidade, descontentamento com o corpo ou até para se livrar do bullying, aquela brincadeira de mau gosto dos amigos na escola. Aliás, muitas vezes é da sala de aula que sai a ideia de procurar um cirurgião cada vez mais cedo. O assunto não faz parte de nenhuma disciplina, mas claro, entre os adolescentes, esse papo é comum. Eu conheço uma menina que o sonho dela é botar silicone, mas eu falo assim, eu acho desnecessário, porque não é da idade, gente. Pensa isso mais tarde, tem tanta coisa pra pensar. E tem que se já tá assim, às vezes pode ficar desproporcional. Tem que pensar nesse jeito também. Já deu pra entender qual é a opinião dela, mas e o colega? O que pensa? Tem uma amiga que fez uma cirurgia, ela tinha 16 anos no nariz. Só que é uma coisa que ela não conseguiria reverter sozinha. E era uma coisa que ela não gostava realmente. Então, vamos dizer assim, um bem para ela. Ela ia fazer isso se fosse mais velha. Então ela só antecipou o que ia fazer. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica fez um levantamento e constatou o que a gente percebe só de falar com os adolescentes. Entre 2007 e 2009, 8% de todas as cirurgias no país foram feitas em adolescentes de 12 até 18 anos. A porcentagem corresponde a 37.740 procedimentos. E um detalhe, 15 anos é a idade média para a colocação de silicone. Eu acho precoce, eu acho que as pessoas deviam pensar muito bem. Porque querendo ou não, cirurgia plástica, você tem que tomar uma anestesia. E eu acho que as pessoas às vezes pensam nisso e não pensam nas consequências que a anestesia pode dar. Em Itaquaquecetuba encontramos esta modelo de 18 anos, que desde a adolescência recorreu a um cirurgião plástico. Aos 16, decidiu colocar silicone nos seios por causa do trabalho. A jovem garante que as mudanças vieram apenas para o melhor. Depois que eu pus a prótese, nunca mais fui reprovada em nenhum teste. Me ajudou muito, ficou super proporcional, porque antes eu era desproporcional. Tinha um bumbum grande e não tinha seios, então era super desproporcional. Para fazer a plástica, ela teve que pedir autorização ao pai, que apoiou o procedimento. Samantha escolheu o médico por conhecer o trabalho dele. Viu o pós-operatório de uma outra paciente e gostou do resultado. Em novembro desse ano, já decidiu. Vai fazer uma outra cirurgia. Agora eu penso em fazer uma lipo, né? Porém que eu dei uma parada nos trabalhos, eu dei uma engordada, né? Aí eu voltei de novo a fazer os trabalhos e o produtor pediu para mim estar emagrecendo. Só que eu malho, faço dieta e tenho umas gordurinhas que não saem. Aí eu optei pela lipo. Mas nem sempre é a vaidade que leva os adolescentes a recorrerem ao bisturi. Para eles, o que também influencia são as humilhações dos colegas. O nome deste abuso você conhece, eles também. Sofre bullying, sabe? Tem muita essa questão também. Aí eu acho que por causa de medo, assim, elas acabam querendo fazer cirurgia, né? O apelo é grande. Uma pesquisa rápida na internet e encontramos vários anúncios, inclusive com preços promocionais. Aqui só aparecem vantagens, mas os riscos existem. Em 2008, uma fisioterapeuta de 23 anos morreu depois de fazer uma lipoaspiração. A jovem de Ferraz de Vasconcelos sofreu uma embolia pulmonar. Assim que começou a sentir as dores, ela chegou a retornar à clínica da capital, onde fez o procedimento, mas foi dispensada. O médico disse que eram efeitos comuns. Mas como decidir quando fazer uma cirurgia e se realmente existe uma hora certa para modificar o corpo? Todo mundo tem que aceitar o jeito que é. Se é pra ficar velho, envelheça feliz, que já é uma grande diferença. Você não precisa ser novo, ter a aparência de jovem, mas você ser feliz com a idade que tem, com o corpo que tem, com tudo que tem, é o que é necessário para ter uma boa vida. Então, é muito difícil, vai de cada cabeça ver se quer uma cirurgia ou não. Eu penso que, seja feliz do jeito que é. Se for um acaso,
igual ela disse, de bullying, de repressão, se for melhor para ela, não para a sociedade em si, que vale a pena mudar. Mas se o contrário, eu acho que não. É um assunto polêmico até entre os jovens também, e é um assunto para o cirurgião plástico que está aqui com a gente, Jacinto Sanches. Boa tarde, obrigado pela sua participação. Boa tarde. Essa realidade que a gente viu em números, mas números nacionais de 8%, né, são muitos procedimentos no Brasil inteiro, 37.740. Qual é a realidade aqui? Ela também está nos consultórios, a procura por esses jovens entre 12 e 18 anos também é muito grande? Sim, esses números inclusive não estão atualizados com o último ano e a tendência é de crescimento. Acredito que deva estar em torno de 10%, 13% por aí. Vem crescendo realmente. E as explicações são essas mesmas que os adolescentes falaram? Bullying, complexo aí com alguma parte do corpo que acha que não está muito bom? O que os adolescentes chegam falando no consultório? Normalmente, estudantes têm essa pressão do meio social de onde eles vivem. Quanto mais jovem é a criança, mais cruel ela é também. Então, praticam esse bullying, como você disse. E pessoas, às vezes, crianças, às vezes muito jovens, nos procuram para corrigir uma orelha, com defeito, uma ginecomastia num garoto que é vítima de apelidos e tal. Então, o motivo principal é esse. Agora, doutor, quando se fala em gravidez na adolescência, por exemplo, se fala que o corpo não está preparado. Certo. O corpo pode estar preparado para uma cirurgia plástica? Gravidez é uma coisa mais natural que uma cirurgia plástica. Claro. O corpo pode estar preparado entre 12 e 18 anos para uma cirurgia plástica? Depende da cirurgia. Depende da cirurgia. Existem regras a serem obedecidas. Eu citei agora há pouco o caso da orelha. Você não opera nunca uma orelha antes dos 7 anos de idade. Uma cirurgia do nariz, como o menino citou na entrevista, você não pode fazer fraturas na face desnecessárias antes da parada do crescimento da criança. Então isso vai até os 16 anos, 17 anos às vezes. Se você faz uma fratura antes disso, você tem a parada do crescimento dos ossos da face, dando problemas no futuro. Então cada um tem um momento certo de fazer. Certo. E olha só essa outra informação. Além dos adolescentes, a procura por cirurgias plásticas aumenta também entre os mais velhos. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica não tem pesquisas recentes, mas o estudo mais novo foi feito entre 2007 e 2008 em todas as regiões do país. E um dos principais resultados desse levantamento, coordenado pelo Instituto Datafolha, é que as operações estéticas, aquelas que o paciente quer corrigir ou mudar alguma coisa no corpo que não gosta, são bem maiores até que as operações reparadoras, que podem ser feitas por causa de doenças, como câncer ou até mesmo acidentes. Vamos dar uma olhada. Nesse período foram realizadas aproximadamente 629 mil cirurgias plásticas no país por profissionais especializados. As cirurgias estéticas são mais comuns, 73%, e as reparadoras, 27%. A maioria das cirurgias é feita em hospitais particulares, 58%, e paga pelo próprio paciente. As cirurgias estéticas mais comuns nesse período foram aumento de mama, com 21%, lipoaspiração, 20%, e abdômen, 15%. A cirurgia reparadora mais comum é a reconstrução mamária, com 43%. Doutor, para que fique claro, qual é a diferença de uma cirurgia estética para uma reparadora? Conceitualmente não existe isso. Mesmo quando você trata um câncer de pele, uma deformidade congênita como um lábio leporino, você tem que estar também atento à estética do local onde você está operando. Mas, classicamente, se consideram aquelas doenças adquiridas como tumores de pele ou então queimaduras e doenças congênitas como lábio leporino, fina palatina, dedos colados, sindactilia, tudo isso como cirurgia reparadora. E as outras todas cirurgias estéticas. Agora, na questão da estética, a gente falava há pouco dos adolescentes. O aumento das mamas é o mais procurado também pelos jovens, pelos adultos, enfim. Isso precisa ter uma atenção para saber se é hora de fazer? Sim, o desenvolvimento mamário da mulher tem que estar completo para que nós tenhamos noção de como é que está o corpo dela. Nós não podemos operar um corpo em mutação. Tem que estar com desenvolvimento completo para então poder fazer a cirurgia. Agora, doutor, os médicos, de uma maneira geral, eles fazem o alerta necessário sobre os riscos de qualquer cirurgia?
É necessário que se faça. Isso é muito importante, porque não é um passeio, não é uma brincadeira, não é uma mágica. É um ato médico, cirúrgico, que deve ser respeitado como tal. Casos infortuitos, como o que você acabou de ver, normalmente acontecem porque não são tratados com o devido respeito que merece. Certo. Bom, outro cuidado muito importante para o sucesso de uma cirurgia é escolher o médico que vai fazer o procedimento. Veja algumas dicas para tomar a decisão certa. O médico tem que perguntar sobre a expectativa do paciente com a cirurgia. Ele também deve dar informações sobre o procedimento mais indicado para o caso e detalhes como o nível de complexidade da operação, tipo de anestesia, internação, repouso, restrições na vida cotidiana e cuidados a longo prazo. Os riscos da cirurgia plástica também devem ficar claros para o paciente. O médico deve pedir os exames pré-operatórios e tirar fotografias das regiões do corpo que sofrerão a cirurgia. Além disso, peça indicações para amigas que já fizeram a operação plástica, mas não deixe de conferir se o profissional recomendado tem especialização em cirurgia plástica e é ligado à Sociedade Brasileira de Cirurgia. Na nossa página na internet você encontra o link onde é possível pesquisar se o médico é habilitado para fazer a cirurgia plástica. Doutor, no consultório imagino que deva ter muito impasse daquilo que o paciente quer fazer com aquilo que o médico recomenda fazer. Como é que se resolve esse impasse? Esclarecendo o paciente sobre as limitações que a cirurgia tem. Nós não somos todos poderosos e capazes de fazer qualquer coisa. Qualquer cirurgia tem suas limitações. Se o que eu posso dar ao paciente vai de encontro às expectativas dele, é um bom caso, é um caso a ser operado. Se o paciente tem expectativas irreais da cirurgia, isso tem que ser evitado. Mas pode chegar ao ponto do paciente dizer, eu quero assim, que o médico dizer, bom, eu faço, mas o risco é seu, ou o médico não pode jamais fazer isso? Jamais colocar o paciente em risco sob qualquer pretexto, nem que tenha autorização do paciente. Nós vimos na reportagem também várias promoções que tem hoje em dia em relação a cirurgias, e é preciso tomar cuidado em relação a isso também. Muito cuidado, principalmente os adolescentes que são mais susceptíveis a esse tipo de propaganda enganosa. Se você vai num website, isso é muito importante, onde você não encontra o nome do médico, é muito bonito, tem fotografias, filmezinhos, você não encontra o nome de nenhum médico nesse website, é bom você estar desconfiado. Obrigado pelo seu alerta aqui no Diário TV. Obrigado a vocês. Boa tarde. Obrigado, Lenina.